palestra, eu gosto de conversar um pouquinho daquilo que a gente, né, se aprofunda um pouco, que a gente tem visto durante todos esses anos, nessa jornada nossa no planeta aqui, né? A nossa vida é um ensinamento constante, né? A cada dia que se passa. Então a gente vai somando as experiências, né? Errando, acertando, não é assim? Porque ninguém sabe tudo e ninguém faz tudo certo, né? Muito menos nós, né? Não podemos chegar aqui achando que falar como se a gente fosse aquele suprassumo. Nós não somos, né? Nós somos uma pessoa como outra qualquer, com todas as dificuldades, com todos os esforços também, né? Para a nossa evolução. Então nós estamos aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, principalmente o Evangelho no lar, que haviam me pedido, né? Sobre abordar um pouquinho a questão do Evangelho no lar. E abordando um pouquinho como utilizar as cores também para a harmonização do nosso lar, que isso é importante. Tanto o Evangelho no lar como as cores, ela causa e ela ajuda na harmonização. Não só isso, né? Tem muito mais coisas, mas vamos procurar falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos, né? E ele veio para ensinar, né, a lei do amor. O grande ensinamento de Jesus foi mesmo a lei do amor, do respeito, né, do afeto, né, de como a gente pode passar nessa vida auxiliando, ajudando, né, principalmente a nós mesmos, perdoando, né? E o grande ensinamento de Jesus foi isso: amai aos outros como a ti mesmo, né? E faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você, né? Acho que de todos os mandamentos essa explicação fica tão claro para nós, né? Se eu não quero ser maltratada, porque eu maltrato. Se eu não quero ser roubada, porque eu roubo. Se eu não quero sofrer, porque eu causo, né, um acidente. Então, assim, quando eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, acho que as coisas ficariam muito mais fáceis, né? Acho que não precisaria nem de polícia, não precisaria de cadeia, não precisaria de nada, porque a gente se autorregularia, né, e ia regular toda a sociedade dessa forma, fazendo sempre o bem, porque a gente não quer sofrer o mal para nós. Nós não queremos o mal para nós. Então, muito menos a gente vai querer o mal do outro, né, para o outro. Então, Jesus veio e ensinou, deixou ali o seu Evangelho, né, que a gente tem acesso já há muito tempo, e dando todas as regrinhas para ser feliz, por passar por essa vida e ser feliz, que também acho que é o grande desejo do Pai, né? Eu não gosto muito quando a gente trata o sofrimento como necessidade para a evolução, né? Eu não me sinto muito bem, não me agrada muito. Eu acho muito pelo contrário, nós temos que passar por essa vida de forma feliz, com felicidade, com sucesso, né? Agora, se alguma coisa de ruim nos acontece, é porque também nós permitimos. Então, nada é por acaso, tudo é consequência, né? Eu costumo dizer, eu falo brincando, né? Tudo é escolha, não existe almoço grátis. Então, você escolhe, eu quero... E de todo jeito a gente paga, de uma certa forma, viu? Eu digo assim, se você é muito certo, você paga porque o outro acha que você é chato. Se você é muito assim, você paga o preço porque o outro acha que você é muito assado. Então, nós somos a todo tempo julgados, né? E talvez nós julgamos também, né? E muitas vezes também. E então, não tem almoço grátis, de uma forma ou de outra. Agora, a gente tem que escolher que lado a gente quer ir, o que a gente quer da vida. Só isso. Então, as ações que nós praticamos, a gente tem mesmo que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E ninguém faz por nós, é só nós mesmos, né? Então, veja bem, quando a gente reencarna na Terra, a gente está encarnado aqui na Terra por afinidades também,
Não é por acaso, ninguém obrigou. Eu acho que pode ter na literatura espírita ou espiritualista, fala-se de alguns casos, né? Meio que obrigados, né? Mas a 99, sei lá, praticamente todos escolheram a vida que quer levar. Eu acredito nisso. Nós não fomos empurrados precipício abaixo, não. Nós escolhemos, por afinidade, por estágio evolutivo, por necessidade, estarmos nesse planeta, com almas afins. Então, significa que todo mundo que está nesse planeta, com raríssimas exceções, estão, né, num patamar ali superior. Agora a gente sabe, né, que provavelmente a gente vai ser visitado, estamos sendo visitados por seres mais evoluídos na transição planetária, né, que eu particularmente acredito que nós estamos entrando nela, que a gente já até entrou. Eu particularmente entendo isso. Que estamos ainda engatinhando, mas estamos já no mundo de regeneração e prova. No mundo de regeneração, e não mais o de expiação e provas. Então, como bem disse o Chico Xavier, inclusive, né? Acho que nós estamos chegando lá. Então, nós estamos com quem tínhamos que estar, né? E o planeta Terra, um grande educandário, isso a gente vive falando, né? Estamos aqui para aprender, para evoluir, e não um castigo. E dessa forma também, a gente entende que a família é um núcleo importante nessa condição do aprendizado. A família é muito importante. É um núcleo menor, né, do que toda a humanidade, mas que a gente faz as experiências, a gente aprende um monte de coisa em família, né? Aprende a conviver, os laços afetivos, não é? A paciência, a tolerância. Quanta coisa que a gente aprende dentro de um lar, em família. E assim, e entendendo até que hoje a família também muda, né? E a gente não pode, que nem eu já tenho 65 anos, e a gente não pode ficar preso na família de antigamente. As coisas evoluem e o mundo evoluiu e a gente tem que olhar a família de forma como ela deve ser olhada hoje, né? Então, mas a gente aprende muita coisa em família, né? E para isso que serve a família, para esses aprendizados. Quem não amou, né? Quem não recebe, até porque quem não recebe um filho, um bebezinho, né? Com amor. Muito raro quando isso não acontece. Então uma criança, ela já vem de uma forma tão bonitinha, tão lindinha, que a gente não tem como não amar, né? Olha como Deus facilita as coisas para nós. Já pensou se eu nascesse desse jeito? Ia ser mais difícil amar, né? Era mais difícil. Então, nasce assim, com carinha de anjo. É um espírito, talvez até mais velho que a gente. É um espírito que já viveu, já fez tudo, já errou. Só que ele vem tão bonitinho, tão lindinho, tão precisando da gente, né? Que assim fica mais fácil começar esse aprendizado de como amar, do amor e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que cuidar da família. Cuidar da família, porque a família cuida de seus membros. A família cuida de seus membros. É um pequeno laboratório, né? Ele cuida de todos que estão aí. Então, pai, mãe, filhos, irmãos, estão aprendendo. E somos responsáveis uns pelos outros, né? Se a gente diz que o ser humano, ele é um ser integral, ele é um ser físico, mental, espiritual, a família também. A família tem a parte física, tem a parte mental e tem a parte espiritual. Nós precisamos cuidar desses 3 pontos. A família cuida disso. Como que eu cuido do meu físico? Com uma boa alimentação, com cuidados médicos, com caminhada, por exemplo, né? Enfim, no frio eu saio agasalhado, no calor eu uso menos roupa, tomo sol. Que legal, né? Descobri que esses 2 anos de pandemia estou com carência de vitamina D. Então, não ando aí tomando sol. Ela precisa tomar sol, precisa tomar suplemento. Então, veja bem, tudo isso é importante. A gente precisa, porque o nosso corpo físico é o templo da alma. Não tem problema nenhum. Devemos cuidar do corpo físico. E muito bem, né?
porque é o templo da alma. Sem o corpo físico, a gente não evolui. Aqui neste planeta não dá para evoluir sem o nosso corpo físico. Então a família tem que cuidar, né? Depois do mental, os pensamentos, as atitudes, os desequilíbrios emocionais. Nós sabemos que todo desequilíbrio traz doenças, né? Todos. A psicossomática está aí, não é o espiritismo que diz, é a ciência. Então, se eu tenho muita ansiedade, vou ter problema do estômago. Se eu tenho muita tristeza, vou ter problema dos pulmões. Se eu tenho dificuldade em me curvar diante das dificuldades, vou ter muita dor no joelho, nos joelhos, né? Se eu quero carregar o mundo nas costas, vou ter problema de coluna. E assim vai. Então, a gente tem que cuidar também do nosso emocional. A família tem esse dever também. E no espiritual. E aí que nós entramos, né? No espiritual entra o quê? O evangelho, as orações, esse cuidar, né? Mais desse lado nosso, que é da nossa alma, né? Da nossa alma. E a família vai fazer isso. E por isso que o evangelho no lar vai ajudar-nos neste equilíbrio, né? E a gente pode conseguir muita coisa através do evangelho no lar. No livro Os Mensageiros, tem uma passagem que André Luiz fala, acho que Isabel, chama uma senhora, que é uma senhora bem humilde e ela é viúva. O marido dela, Isidoro, agora eu não lembro, gente, desculpe que às vezes minha cabeça falha também. Mas assim, acho que é Isidoro. Ela era viúva e ela era bem pobre, bem humilde, me parece que ela era costureira e tal, mas ela fazia semanalmente a prática do evangelho no lar. E quando o André Luiz vem para a Terra, né, para conhecer, para visitar, e aí o espírito que o acompanha diz para ele, olha, tá vendo aquele lugar iluminado? Vamos lá. Ele falou, nossa, quanta luz. É a casa da Dona Isabel, que ela faz essa prática do evangelho no lar. E um monte de seres, né, desencarnados, acenando para André Luiz, para todos, dizendo boas-vindas. E aí André Luiz fica sabendo, através do seu instrutor, que são pessoas, são seres que vêm em trabalho na Terra, seres espirituais em trabalho na Terra. E ali fazia pouso na casa dela, inclusive para descanso. Quando eles vinham trabalhar e ficavam esgotados, né, energeticamente falando, eles usavam a casa da Dona Isabel para se recarregar as baterias. Isso está no livro Os Mensageiros, se não me engano, da página 34 a 37. E é isso aí. Quando a gente faz regularmente o evangelho no lar, a nossa casa vai ganhando uma iluminação, vai ganhando um aspecto diferenciado e que avisa, entre aspas, né, gente? Avisa o plano espiritual inferior ou superior que ali é uma casa onde tem Jesus. Porque Jesus disse, onde estiver uma ou mais pessoas em meu nome, eu ali estarei. Né? Então, ele está nas igrejas, está nos templos, está nas casas de oração, mas também está nas casas, nos lares que praticam o evangelho. Por isso, é muito importante. É uma coisa pequena, se fosse assim, né? Uma coisa simples de se fazer, mas muito significativa mesmo. Tá? E, inclusive, tem uma passagem também, acho que é no mesmo livro, Os Mensageiros, que acontece uma espécie de uma tempestade, ia acontecer, né? Uma tempestade na cidade ali, enfim, o céu fica carregado, começa a chover, e André Luiz vê que tem gente correndo do lado do outro, mas muito do lado do outro. E não era só encarnados, eram desencarnados também. Só que quando iam tentar entrar na casa da Dona Isabel, a porta estava fechada. E a luz também ofuscava, e a luz também dizia para eles que ali ele não podia entrar. Que é uma coisa que acontece para quem pratica o evangelho no lar. Todos nós sabemos que os espíritos podem passar matéria, tipo uma parede e tal, isso para eles não é difícil, não.
Só que na casa que faz o Evangelho no Lar, isso quem diz é André Luiz, dentre outros, ela cria uma proteção, uma parede que o espírito inferior, o espírito sofredor não consegue. Ele precisa pedir licença. André Luiz pede licença para entrar nessa casa. E quem o recebe, quem abre a porta? O marido, já desencarnado, mas que era o protetor da família. Quando a gente faz o Evangelho Lar, também a gente ganha um protetor, que fica conosco ali. Normalmente é um familiar, que já está, né, numa situação boa. Ele acaba ficando ali e cuidando, e ele cuida desse momento do Evangelho, e ele cuida dessa família. Então, isso também é mais um motivo, mais uma coisa que a gente tem que ver. Queremos proteção no nosso lar? Fazemos o Evangelho. Ora, fora isso, o Evangelho também, para que serve? Né? Para a gente fazer reflexões, porque a gente vai ler um trecho, reflexões da nossa vida, reflexões do dia a dia. As crianças, os adolescentes que participam, porque todos os membros têm que participar, também, né, vão começar a refletir sobre as ações e no objetivo final, que é o quê? Criarmos seres melhores para a sociedade e para o mundo. Né? Porque não adianta eu reclamar que o mundo não está bom, que há violência, que é isso, que é aquilo, se eu não consigo fazer nada dentro da minha casa. Se eu não conseguir fazer isso dentro da minha casa, esquece. É difícil. Eu sei que nós somos espíritos, que a gente tem que viver também para a comunidade, né? Para a comunidade, todos somos irmãos. Como eu disse antes, nós estamos todos no planeta, somos irmãos. E o objetivo é, quanto mais evoluído o planeta for, mais a gente vai viver em irmandade. Porém, o treino é na família. Porém, começa a plantação na família. Porém, é ali que a gente começa a plantar. Porque se nossa casa é um inferno, gente, não adianta você pregar o céu lá fora. Né? Se eu não consigo perdoar aquele que está do meu lado, eu também não vou perdoar o outro. Para quê? Não existe essa possibilidade. Sabemos que às vezes é mais difícil dentro de casa, lógico que é, gente. Em casa não tem máscara. Né? Para fora, quando eu vou no trabalho, eu visto a máscara de tal pessoa, de boa, de isso. Eu vou dar uma aula, eu falo isso, eu sobre isso. Agora, eu quero ver em casa. Né? Em casa é diferente, a gente está sem máscara. Então é mais difícil mesmo, né? Mas é muito bom e é assim que tem que ser. Né? Eu, por exemplo, eu já não sou muito de máscara não, tá, gente? Que eu estou numa fase que eu falo assim, pode me conhecer de cabo a rabo, tá bom demais. Vejo os meus defeitos, tá tudo certo. Sabe? Porque não dá, né? Então, assim, mas é uma coisa que às vezes a gente tem para se dar bem lá no emprego, com amigos, a gente fica vestindo máscara. Para ser aceito num grupinho, né? Você vê o adolescente, às vezes começa a beber, a fumar para ser aceito no grupo, usar droga para ser aceito no grupo. Olha que ponto que a gente chega, né? Então, mas isso faz parte da vida, infelizmente, mas é assim. É assim, seria bom que a gente fosse mais cara lavada, né? Mas não é bem assim. Todo mundo quer agradar. E hoje nós vivemos no mundo do tem que, e aí o tem que, e o tem que, e o tem que, pronto, ferrou tudo. Não é verdade? Tem que. Às vezes você não é o que você quer, mas tem, né? Então, assim, isso é muito importante, tá? Então, vou falar um pouco da cromoterapia também, depois eu volto a falar como fazer o Evangelho no Lar, ou tanto faz, pode fazer. Acho que eu vou falar do Evangelho primeiro. O Evangelho no Lar, que assim eu termino essa parte, você escolhe, como é feito? É muito simples. Você escolhe um dia da semana, né, um horário. Então, por exemplo, toda segunda-feira às 8 horas, que vai toda a família estar ali, de preferência, né? Isso não impede que se a família não quiser fazer, você não faça sozinho. Pode fazer sozinho, mas o ideal é fazer com a família, tá? E aí, todo dia marcado, né, naquele horário, você vai se dedicar, vai preparar. Então, acho que durante o dia a gente já tem que se preparar um pouco. Porque também não adianta, gente, às vezes a gente está milhão durante o dia. Sabe aquele dia que você fala, por que eu acordei hoje? Aí você vai, faz, aí chega todo esbaforido, né?
E aí fica difícil, né? Não é impossível, acho que mesmo assim a gente tem que insistir. Mas o que é mais difícil é. Agora, sabendo que aquele dia vai ser um dia de estudo, de reflexão, de oração, a gente começa o quê? Se preparar. Nem que seja meia hora, nem que seja uma hora antes, né? Que nem eu hoje. Eu cheguei tudo, né? Tudo desbaforida, como sempre. Aí peguei, falei, vou ficar quietinha aqui um pouco, em casa, né? Vou ficar ali, calminha, fiz um terço, né? Que eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida, então vou fazer um terço. Vou rezar um pouquinho, enfim, dar uma serenada, né? Isso é importante. Então, no dia do Evangelho do Lar, também é assim. Porque a gente entende que não existe perfeição, né? Então, a gente tem que se preocupar. Vai ter, então eu vou me preocupar com a comida, vou me preocupar com as palavras que eu vou usar, vou me policiar nas palavras, né? Não falar palavrão, não xingar, não, né? A gente vai se policiando. E veja como isso é bom, porque é um treino, né? Não deixa de ser um treino. Se aquele dia eu já falar, hoje eu não falo palavrão, hoje eu não grito, hoje eu não fico com raiva, né? Você vê, é um treino, né? Então aí você chega, né? Abre o Evangelho, faz uma prece, cada um da família pode fazer uma parte. Então, e é tudo muito simples, faz uma prece normal, não precisa ser decorada, se liga, né, aos benfeitores espirituais, um outro lê um trecho do Evangelho, todos comentam, né? Todos comentam brevemente, óbvio, não é para entrar em detalhes familiares. E depois encerra, né? Pedindo para fluidificar a água. A água é uma coisa muito importante, porque a água cura. A água é importantíssima, nós somos feitos de 70% de água, então a água é muito importante. No livro Nosso Lar também fala, lá do Lago Azul, se não me engano, que era o reservatório que tem lá no Nosso Lar, o quanto é importante as águas no tratamento, a água no tratamento, né? Então, fluidificar a água também pode pôr uma jarra, um copo para cada um, né? E os espíritos que estão ali vão fluidificar com aquilo que você precisa, né, para a semana toda. E dizem, né, André Luiz diz, né, os espíritos dizem que mesmo se você esquecer de pôr água, não tem problema, porque conforme você faz o Evangelho no Lar, as energias boas são tão grandes que às vezes a caixa d'água do prédio, se você morar em apartamento, é fluidificada. Fala isso lá, né? Então você pode fluidificar não só aquele copo, aquela jarra, como até a caixa d'água do seu prédio, né? Então, certo? E uma coisa também que é importante, lógico, depois de encerrado, toma-se a água, ficamos em silêncio, né? Procuramos manter aquela harmonia que o Evangelho proporcionou, né? E isso a gente vai fazer com que a gente tenha forças para a semana toda. Então, realmente é muito bom o Evangelho no Lar e muito importante. Diz também André Luiz que numa casa que faz Evangelho no Lar, tipo uma semana, a luz que ela emite é do tamanho de uma lâmpada comum. E se ela faz há alguns anos, há 5 anos, por exemplo, ela pode iluminar quarteirões. Sabe? Então a luz vai ficando muito potente. Quanto mais você faz, mais você limpa e mais você energiza e mais você ilumina. E olha que bom se fosse assim, né? Se a gente pudesse, se a nossa casa pudesse ser vista no mundo, né? No planeta, ou todas as casas, né? Como seria bom todas as casas fizessem o Evangelho no Lar, poderia iluminar muito o nosso planeta, né? Seria muito melhor. Certamente que isso chegaria a mais pessoas e as pessoas se sentindo bem, né? Então, é isso, né? Agora, a gente pode agregar na saúde do lar a cromoterapia, que é uma energia das cores que eu gosto muito, né? E pode ser feito também. Hoje a gente já sabe que os arquitetos, os designers de interiores, eles usam muito já as lojas de tinta, né, as fábricas de tinta, essa concepção de que tinta é melhor para que ambiente. Então, é lógico, uma cor que vai para um ambiente comercial é totalmente diferente do que vai para uma casa, por exemplo, né? Então, se a gente tivesse cuidado também
de saber escolher as cores certas, uma luz, né, no quarto, uma luz ali no momento da oração. A gente usa muito, né, nas casas espíritas o verde. E olha, e se for por intuição, tá certíssimo, porque o verde é o equilibrador. O verde é a cor que equilibra. Então, quando você põe uma parede verde, uma luz verde, certamente as energias do ambiente vão ficar melhores. As energias, as sensações, as emoções e a cura mesmo, né? Tanto é que no uniforme dos médicos é verde, o desinfetante antigamente era verde, né? Porque desinfeta, cura, né? Harmoniza. Então o verde tem esse poder. O azul acalma, né? O azul tem esse poder também do calma. Então, um quarto com azul, sempre você vai dormir melhor. Ah, mas eu não gosto da parede azul. Não precisa pôr parede. Você põe lá um adorno, um quadro, uma coxa, um edredom. Você põe alguma coisa decorativa, mas o azul traz muita calma. O azul acalma, né? A não ser aquelas pessoas que dormem demais, aí aconselho não pôr. Mas o azul... né? O azul é um bom calmante, né? Ele é um bom calmante. Então você vai dormir melhor com o azul. Ah, eu sou ligada à espiritualidade. Eu, por exemplo, optei por isso no meu quarto, para essa cor. Eu pus um lilás bem clarinho, um lilás. Um lilás não tanto para o azul, mas para o rosa. Por quê? Aí os sonhos, né? Dá para a gente viajar mais, né? A gente vai fazer nossas viagens espirituais quando a gente dorme, né? A gente tem essa coisa. E é muito bom também a cor lilás para quarto, por exemplo. E até para outros ambientes. Na água solarizada, você pode pedir também. Se, por exemplo, uma criança está muito nervosa, muito agitada, você pode também, em pensamento, pedir para que a água fluidificada seja fluidificada com azul, né? É isso. Então, também podemos usar a cor. A roupa também, por exemplo. A cor vermelha é uma cor, é bonita, né? Mas às vezes não dá para usar. Vocês já perceberam isso? Uma vez eu comprei um vestido vermelho, há muitos anos, que eu dificilmente... Eu não consegui nunca usar aquele vestido. E ele ficou lá. Então, às vezes incomoda, né? Porque acho que eu já sou agitada. E aí não dá, porque agita mais, então não funciona. Então, assim, tanto é que eu gosto mesmo do azul, né? Eu gosto do azul. Hoje não estou de azul não, mas eu gosto da cor azul. Sempre, desde pequena. Minha mãe fazia os vestidos, né? Porque somos em 2 irmãs. Aliás, ontem foi a data de falecimento da minha mãe. Faz 4 anos que ela faleceu, que Deus a tenha. Então, ela fazia sempre os vestidinhos, né? Naquela época, o vestido de Natal, e minha irmã era cor-de-rosa e eu queria o azul. Tudo para mim era azul, 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 então eu era apegada no azul. Não tinha essa, e na época azul era de homem, né? Era de menino, então não sei, porque para mim era tudo azul. Eu não queria saber de cor-de-rosa, não. Cor-de-rosa eu não gostava, não. Então, é isso, gente. Então, as cores... Mas por que a cor ajuda, né? Porque a cor é uma vibração. A cor é uma vibração. A cor é da luz solar. O sol, né, é do sol. Então, se você toma banho de sol, você já está tomando todas as cores, né? Então, Isaac Newton, por exemplo, fez uma experiência. Ele passou a luz num prisma, né, com água, e do outro lado saiu todas as cores. E é o que acontece quando chove com sol. A gente vê o arco-íris. Então, as cores saem da luz branca. Por isso que o branco, quando a gente usa branco na cromoterapia, está valendo todas as cores. Então, o branco vale todas as cores, tá? Então, é isso, gente. Então, a gente pode pensar... As cores quentes, que é o vermelho, amarelo e laranja, eles nos chegam de forma mais pesada, porque são as cores quentes. Por isso que a gente tem que ir com mais cuidado. E as frias, as ondas são mais curtas e rápidas, por isso são mais calmantes, mais equilibrantes, né? mais suaves para nós. E causam mais relaxamento, a introspecção também, né?
dá para a gente cuidar mais do eu. E as mais quentes é mais energizante. Então, para quem tem anemia, né, para quem tem depressão, às vezes ajuda. Precisa ver, porque se for a depressão, mas esse misto com ansiedade, não ajuda não. Mas assim, aquela pessoa apática, né? Apatia, o vermelho ajuda bastante. O laranja também. O amarelo para quem estuda, no amarelo para quem estuda, para quem vai fazer o vestibular, ajuda muito, ajuda muito. Né? Então a gente precisa, né, lógico que para falar das cores, a gente tem tantas cores, porque eu estou falando só das cores primárias, né? Mas tem as secundárias, as terciárias, e cada um tem o seu papel. E ajuda muito na cura física, inclusive. Eu, por exemplo, trabalhei bastante com cura física mesmo, né? Como terapeuta com a cromoterapia. Então, eu trabalhava com a lanterna, passava as cores e a gente conseguia bastante sucesso, né? Eu gosto muito da cromoterapia. É bom, barato, né? De graça, aliás. Ela é de graça e fácil, né? E não tem contraindicação. É muito bom mesmo. Agora, no lar também a gente pode usar dessa propriedade dela para que a gente possa harmonizar também, curar, né? As dores físicas, as dores emocionais, né? Eu acho que a gente consegue através, mas não esquecendo nunca o Evangelho de Jesus, porque esse é fundamental para nossas dores, também para nossas curas, para a nossa harmonia e para o nosso bem-estar, tá? E o da nossa família, né? Então, é isso aí, gente. Estou, acho que na hora. Estou na hora. Então, mas assim, né? Uma pinceladinha. Mas, gente, leia um pouquinho mais, né? Eu sempre dou a dica. Leiam sobre o Evangelho no Lar. Ouçam palestras. Até Divaldo já falou várias vezes. Tem várias palestras. E leiam o livro Mensageiros, Missionários da Luz, Céu e Inferno, Entre o Céu e a Terra, que falam muito dessas questões da prática do Evangelho no Lar. Em todos eles vão falar alguma coisa da importância de nós semearmos dentro da família a luz do Evangelho. Não é, gente, eu preciso falar isso, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer, às vezes, porque a gente tem isso também, né? A questão do caráter, a gente aí começa para a questão de moral, né? E em nenhum momento isso vale, porque, né, a gente tem que acolher em todos os momentos, não julgar, né? Então, assim, às vezes, se a gente for naquele regime militar dentro da família, aí que você não consegue nada. Então, o amor não é, que às vezes a gente escuta, né? Na minha época, porque assim, o jeito que minha mãe me criou, meu pai, é de uma época totalmente que meu filho cuida do neto hoje. Que eu cuidei meu filho já diferente, os meus filhos, eduquei de uma forma diferente, e ele certamente educa o filho dele, que é meu netinho, de uma forma diferente. E é assim mesmo, gente. Não dá mais, tudo mudou, não dá mais para querer fazer o que nossos pais faziam com a gente. Não existe mais. Né? Antigamente, para olhar para a gente não precisava falar nada. A gente já se borrava de medo, né? Assim, então já nem... Hoje não é assim, então que fique claro que quando a gente fala de semear o bem dentro da casa, né, de transformar os seres que estão ali com caráter, né, não tem nada a ver com essa coisa equivocada do nosso passado, pelo amor de Deus, principalmente nós, eu falo por mim, que somos mais antigos, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque a gente começa a querer que seja igual era lá, mas quem disse que lá que era certo, gente? Então não é isso não, é seguir os ensinamentos de Jesus, sem julgamentos, com amor, com entendimento, né? Porque senão a gente fica carola também, e aí não ajuda em nada, até porque, né? Como eu disse, nós também estamos, longe, e acho até que as criancinhas de hoje estão na frente da gente há muito. Não, eles são muito mais inteligentes, não dá nem para comparar, gente. A gente nascia e ficava 15 dias com o olho fechado. Então não adianta vir falar que no meu tempo era melhor, gente. Não adianta, que era melhor, gente. Nós evoluímos, graças a Deus.
Hoje as crianças e os adolescentes veem o mundo de outra forma, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, tem algumas coisas erradas? Tem algumas coisas erradas. Mas, sabe, mas faz parte da evolução. Também tinha na nossa época. E muito. Só que era escondido. Entendeu? Hoje não. Hoje, eu precisava falar isso, então vocês me desculpem. Hoje, o mundo mudou. A gente vê as questões do empoderamento feminino, as questões da violência dentro de casa, as questões homofóbicas, tanta coisa que está aí no mundo, que isso é evolução, gente. Isso é evolução. Eu tinha que falar isso. Isto é evolução. Não podemos nós acharmos que não, né? Então, isso a gente tem que pensar também. Quando eu for lá fazer o evangelho, quando eu falo, né, vamos cultivar o amor, e o caráter da família e tal, plantar a boa semente, mas não vamos com preconceito, porque aí não adianta de nada, tá bom? Aí não vai resolver muita coisa, não. Certo? Então, acho que a gente tem que fazer aquilo que Jesus ensinou. E Jesus nunca falou para tirar pedra nenhuma. Não é verdade? E para julgar. Então, não julgue para não ser julgado. Então, é isso. Tá? E o resto é evolução. Nós temos que evoluir, tá certo? Nós temos que evoluir. Obrigada a todos. E desculpa aí alguma coisa. Não sei se foi o que vocês esperavam, mas eu procurei passar assim, aquilo que eu entendo como importante na vida nossa. E quando eu falo, eu falo para mim também, porque eu não faço tudo que eu falo aqui, né? Evidentemente que não. Eu também estou no processo. A gente também... É a mesma coisa, gente. Só muda o endereço, muda o RG. E a gente está na luta igual. Tá certo? Obrigada, então. Tá?